Não seria maravilhoso que vocês, pais, mães, avós, padrinhos, tios, cuidadores e responsáveis, pudessem ajudar a salvar vidas de crianças e adolescentes? Pois é, e vocês podem. Fiquem aqui que a gente vai te contar como. Estudos apontam o câncer infanto-juvenil como a principal causa de morte por doença de crianças e adolescentes de até 19 anos no Brasil. Preocupante, né? Os números crescem a cada ano. E as perguntas que ficam são: como frear esses índices? Como prezar por essas vidas e dar mais oportunidade de cura para essas crianças e adolescentes? O que nós podemos fazer nos nossos microespaços para colaborar com esse cenário? Diante de tantos questionamentos, a luz no fim do túnel é, sem dúvida, o diagnóstico precoce. Para salvar essas vidas, o caminho passa, é claro, pelo atendimento de saúde de qualidade, mas também pela atenção aos primeiros sinais e sintomas, pelo respeito a cada uma dessas histórias. O câncer em crianças e adolescentes é um assunto que precisa ser encarado de frente. E aqui, no GuidoCast, será acompanhado de leveza, responsabilidade, profissionalismo e muita informação de qualidade. Queremos que pacientes, familiares, profissionais de saúde, da assistência social, da escola e da comunidade em geral encontrem aqui, com os nossos convidados, fontes preciosas de esperança e ânimo para encarar essas batalhas e formar um grande time na defesa da vida. A Casa Guido te encontra aqui, quinzenalmente, para trocar ideias, inspirações, emoções e muito conteúdo. Vocês vêm conosco? Para começar essa jornada, a gente tem aqui 2 grandes convidados que vão dar o nosso pontapé inicial com toda a força. Desde já agradeço muito a presença de vocês e tenho certeza que a presença de vocês 2 aqui vai colaborar muito com o conteúdo que a gente vai passar e já mostrar para toda a comunidade por que a Casa Guido pensou nesse projeto e trouxe vocês para compartilhar conosco. Para iniciar, então, essa jornada, a gente tem aqui a médica oncologista pediátrica que atende os nossos pacientes aqui no Hospital São José, a doutora Juliana Dal Ponte Bittencourt, uma grande parceira da Casa Guido, e o médico oncohematologista pediátrico do Centro Infantil Boldrini, de São Paulo, o doutor Amilcar de Azevedo. Doutora Amilcar, seja muito bem-vindo. Doutora Obrigado. Juliana, seja muito bem-vinda. Queria que vocês iniciassem se apresentando um pouquinho e falando, dando um panorama para a gente dos espaços onde vocês atuam, como que é a oncologia pediátrica do ponto de vista do Dr. Amilcar, que trabalha em um grande centro, e da doutora Juliana, que trabalha também com força total aqui em toda a nossa região sul de Santa Catarina. Por favor, doutora Amilcar. Eu trabalho no Centro Infantil Boldrini, é um centro grande já, que tem uma história de 46 anos. Teve início também bem pequenininho, graças a uma pessoa chamada doutora Silvia Brandaliz, que idealizou numa época que ainda o câncer nem se falava de cura, o câncer infantil. Mas ela com muito afinco, com muita vontade, com muito amor no coração e uma determinação de mudar aquela realidade que era muito pior naquele início, conseguiu iniciar então a construção do hospital. Eu cheguei em 94, já tem quase 30 anos, né, nessa especialidade. E uma coisa apaixonante que você vai ganhando a cada dia. A gente não se acostuma com as derrotas, a gente sofre junto, a gente até piora cada vez mais, a gente tem mais vontade de mudar a realidade, por mais que elas tenha sido uma trajetória de sucesso, nós ainda não chegamos aos 100% da cura, né? Então, nós temos muito trabalho. E pelo tamanho do nosso hospital e a nossa experiência, também é nossa obrigação dividir essa experiência e os conhecimentos adquiridos para que outros pontos do nosso país também recebam orientações para que cresçam também e principalmente atinjam o foco principal, que são as crianças e adolescentes com câncer. Com certeza uma grande inspiração, né, doutora Amilcar? Doutora Juliana, se puderes dar uma pincelada, né, no panorama que a gente encontra aqui no sul de Santa Catarina. Então, primeiro, eu sou Juliana, oncologista infantil aqui da região sul de Santa Catarina. Eu trabalho no Hospital São José, cheguei aqui e voltei em 2013.
depois da minha formação na Unesc e posteriormente residência em Porto Alegre, eu retornei a convite do Dr. Christian e da doutora Dalisa. O Dr. Christian é o grande idealizador, né, do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital São José. E desde então venho trabalhando há 11 anos, né, fechando 11 anos aqui em Criciúma. Uma trajetória difícil, mas que eu vejo que a gente vem evoluindo ao longo desses 11 anos de muito trabalho, né? Eu acho que em Criciúma hoje nós temos capacidade de atender essas crianças, mas precisamos melhorar um pouco em termos de estrutura, né? Hoje nós temos em média 2 pacientes novos diagnosticados por mês ou mais, mas eu acho que a nossa média é esta, né? E temos uma taxa de cura baseada nos dados que a Casa Guido nos forneceu desde 2013, eu acho que desde 2013 aproximadamente, quando a casa foi criada, de 60%, de uma taxa de cura de 60%. E o nosso objetivo é chegar a uma taxa de cura dos grandes centros, como o Centro Infantil Boldrini, que gira em torno de 90%, dependendo do diagnóstico. Isso. E, doutora Milker, a diferença, né, de atendimento, de protocolo, de conscientização, o que o senhor pode apontar, assim, como principal motivo, como principal força do hospital hoje, do hospital em São Paulo hoje, para que tenha esse índice diferenciado? Qual é o índice que vocês têm lá de cura? E qual o caminho que você acredita que a gente precisa trilhar para chegar nesses números tão importantes e preciosos, e que cada % nesse caso representa salvar vidas, então é muita coisa, né? Eu acho que o ponto central é a pesquisa. Nós, de forma alguma, atingiríamos esses índices hoje no mundo se não fosse através da pesquisa. Então, a participação do Boldrini, desde o seu início, aliás, foi o primeiro fundador do primeiro protocolo de leucemia em 1980, isso traz um conhecimento muito grande, porque você faz com que várias instituições participem desse seu protocolo de estudo, que é muito bem desenhado, analisado, e através disso existe a troca de conhecimento. Uma vez que você inclui o seu paciente, você vai ter retorno, você vai ter ajuda em termos de diagnóstico, do centro que seja maior, a gente centraliza a questão do diagnóstico nos casos de dúvida, e com o tempo a gente vai conseguindo elevar os índices de cura. E isso nós aprendemos com o que é feito nos países de recursos, de melhores recursos, né? Tudo isso começou lá na década de 50, 60, nos Estados Unidos, junto com o Dr. Riemann, alemão, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, que ainda é vivo. Ele que idealizou o primeiro tratamento de leucemia. Então, a pesquisa, sem a pesquisa, não tem como a gente avançar. Só que quando você tem essa questão de você aplicá-la cada vez mais, se você compara com o exterior, você vai precisar de uma tecnologia mais avançada, em termos de diagnóstico, em termos de tratamento e principalmente em termos de suporte. Só que isso nós estamos falando quando a criança chega no hospital. Ela tem aí uma boa chance. A questão é que momento que ela vai ter, qual o tempo que ela vai demorar para chegar até o hospital e ter acesso a toda essa tecnologia. Então, por mais que nós tenhamos essa tecnologia, que é muito heterogênea dentro do nosso país, que é continental, o diagnóstico precoce é crucial, essencial. Então, acho que um dos grandes motivos, além de a gente foi adquirindo essa tecnologia, a troca de experiência com os maiores grupos internacionais para que aprendêssemos como é que se deveria fazer da melhor forma, foi também esse trabalho que a Casa Guido faz aqui, que nós não fazíamos como a Casa Guido, tínhamos que nós mesmos médicos, às vezes, fazer cursos de quando pensar nos sintomas principais precoces do câncer infantil, que ainda é uma batalha não vencida. Claro, interessante, né, doutora Juliana, esses pontos apontados pelo doutor Amilcar, que passam pela pesquisa, pelo diagnóstico precoce e mostram que a Casa Guido realmente vem fazendo um trabalho assertivo nesse sentido, né, porque, como tu comentaste, a Casa Guido proporcionou
junto com a universidade, a pesquisa que trouxe esses números para nós, capitaneada pela biomédica Lisiane Hempel, e que nos ajudou muito, muito, assim, a já conseguir ter uma visão ampliada daqueles dados que a gente tinha em mente, mas não conseguia, né, ter, assim, claros, né, e os dados, esses dados estudados de perto por uma profissional, fizeram com que fosse ainda mais evidente justamente essa necessidade do diagnóstico precoce e que a casa, na sequência, já criasse ações e já colocasse em prática essas ações pensando justamente nesse foco, né? E como é que tu acreditas que esses dados, por exemplo, levantados pela pesquisa, colaboraram para a tua visão enquanto médica, enquanto quem está lá na ponta recebendo de fato e cuidando do tratamento das crianças aqui? Então, eu acredito que isso seja um trabalho a longo prazo, né? Assim, a Casa Guido vem trabalhando a questão do diagnóstico precoce nas unidades básicas de saúde, onde o paciente recebe o primeiro atendimento. E eu acho isso lindo e brilhante, tá? Porque a partir do momento que a gente consegue fazer o diagnóstico de um câncer em uma criança, e esse câncer ainda não metastatizou, ou seja, está localizado, não está avançado, a gente consegue aumentar as taxas de cura. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, que esse paciente ele chegue em tempo hábil, para que a gente possa agir rapidamente e realmente conseguir curar essa criança, né? Então, eu acho que, assim, essa é a minha visão. Eu acho que com o tempo nós vamos colher frutos desse trabalho da Casa Guido, que os pacientes vão começar a chegar de uma maneira mais precoce em consulta ali no Hospital São José, para que a gente logo possa implementar o tratamento e aumentar as nossas chances de cura, né? Isso, a gente costuma dizer na Casa Guido mesmo que esse é um trabalho de formiguinha, assim, mas é um trabalho precioso de formiguinha, assim, importante. Porque a gente acredita muito que é isso que vai fazer a diferença a longo prazo e é claro, é como a própria Liz, o Schneider, o nosso presidente Rogério Campos costumam dizer, se a gente conseguir salvar uma vida com esse trabalho, a gente já está fazendo muita diferença. Eu pessoalmente tenho plena convicção de que nós vamos fazer alguns plantios, assim, né? Vamos plantar algumas sementes e a partir disso será possível, de repente, mirar num futuro e crescer, trabalhar na pesquisa, como o Dr. Amilcar nos trouxe. E para a gente conseguir demonstrar e trazer de forma um pouco mais clara, assim, para as pessoas que nos ouvem, como é que vocês podem nos exemplificar, por exemplo, casos que chegaram já mais avançados ou casos que vocês tenham em mente que marcaram, assim, que bacana, foi diagnosticado da forma correta, da forma como a gente idealiza. Doutora Amilcar. Em termos de exemplo, tem muitos, né? Porque nós temos quase 300 casos novos por ano. Então, histórias são inúmeras. Mas até ontem eu apresentei em algum do simpósio alguns casos em que eu mostrei uma foto de uma criança que estava vestida de festa junina, né, da quermesse do meio do ano. E numa foto que a mãe tirou, apareceu uma lesão branca no olho dela, que era a demonstração de um tumor retinoblastoma dentro do olho. E isso fez com que ela viesse a não ser. Então não precisou nem passar por sistema de saúde. A própria mãe percebeu uma diferença, mas buscou. Né? Então a gente vê histórias de sucesso, que isso aconteça, tem muitos. Mas a gente precisa fazer com que isso vire uma rotina. Né? Para que isso vire uma rotina, a gente vê esse papel, como ela disse, na unidade básica e de, inclusive, alguns casos de professores fazer diagnóstico. Percebe que o aluno está com uma mudança de comportamento, começou a ficar mais perto da lousa ou por não enxergar ou por não ouvir, ou movimentos anômalos que a professora, que fica bem horas com a própria criança, consegue detectar. Então, isso que é importante, esse papel, envolvendo todos da sociedade, em especial escolas e unidades básicas de saúde. Para ti, doutora Juliana, como é que tu
Tu tens algum caso em específico que pudesse demonstrar pra gente a diferença, de repente, ou algo que te marcou nesse contexto? Então, assim, em termos de diagnóstico precoce, nós sabemos que tem um tumor que se chama neuroblastoma, que quando ele é descoberto antes de estar em estágios avançados, ou seja, antes de ter metástases, as chances de cura são muito altas com cirurgia, quimioterapia. E eu tenho um paciente que chegou a tempo, né, antes de a doença avançar, antes de ele ter metástases, e nós tratamos ele com quimioterapia, cirurgia, transplante de células-tronco, né, que daí, para isso, ele foi encaminhado para outro serviço. Quando ele retornou, ele fez radioterapia, então ele recebeu todo o tratamento necessário, isso já faz aproximadamente 6 anos, ou até um pouco mais, e ele está livre de doença até o momento, assim, então a gente pode considerar que ele está em remissão completa, ou seja, até o momento curado. Então, se essa criança ela demorasse talvez mais um mês ou semanas para chegar até o tratamento especializado, talvez a história dela seria diferente, né? O tempo é muito precioso, Exatamente. né? E naquele momento, eu me lembro que essa criança começou com dor abdominal e ele foi na emergência e o médico examinou a criança e percebeu que tinha uma massa palpável na barriguinha da criança. Então, é muito importante, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que passar a mensagem para os colegas. Examinar o paciente, né? Porque quando você examina o paciente, quando você toca no paciente, você pode perceber que tem alguma coisa errada. Muitas vezes, na emergência, correndo, tem que atender muitos pacientes, às vezes passa batido, né? Não toca no paciente. E esse paciente em questão, ele foi examinado e eles perceberam que tinha alguma coisa errada. Foram feitos exames adicionais e ele prontamente foi encaminhado para o nosso serviço para prontamente iniciar o tratamento. Claro, e claro que é sempre preocupante, é uma doença que ninguém espera, que ninguém gostaria, mas e que os próprios médicos não querem fazer um alerta em vão, né? E de repente por isso até, né, não que, né, que vão evitar ou vão deixar de falar, mas muitas vezes não cogitam isso como uma primeira hipótese. Vocês acreditam que exista alguma negação, assim, por parte das famílias, ou, né, de repente da professora ou do próprio médico que pensa na possibilidade? Não, mas não vai ser, né? Vamos deixar assim. Será que... É claro, ninguém quer, a gente também não gostaria de precisar falar sobre isso, mas precisa, é um assunto importante, e quanto mais a gente falar, mais informação a gente levar, mais bem a gente vai poder fazer e evitar perdas desnecessárias, enfim, né, evitar sofrimentos e trazer principalmente qualidade de vida, né, que é sobre vida que a gente quer falar. Vocês acham que existe isso, assim, de as pessoas evitarem pensar ou achar que não vai acontecer comigo, não vai ser, ou isso é normal, é dor do crescimento, enfim? Eu acho que não. Eu acho que quem é mãe ou pai sabe a preocupação que se tem. Pelo contrário, quem vai no pronto-socorro sabe que 70% das que no pronto-socorro não precisariam estar lá. Nem precisa. Podiam ir para uma unidade básica. Então, a preocupação da família é grande. Existe a negação depois que ela está no hospital de câncer. Até fazer o diagnóstico, não vai ser nada. Obviamente, a negação é esperada. Agora, você disse uma palavra-chave. Às vezes o médico pensa, essa é a questão. Ontem eu apresentei no simpósio que uma pesquisa que nós fizemos junto com o Ministério da Educação, de mais de 270 faculdades de medicina, 40 só tinham no currículo, durante os 6 anos do curso, sobre câncer. E alguns nem sobre câncer infantil sabiam do assunto. Ou seja, existe também a falta lá no banco da escola, chamada Faculdade de Medicina. Se o aluno se forma e não tem ideia do que existe, ele nunca vai fazer o diagnóstico. Então, é um ponto também que deve ser trabalhado aqui no Brasil. E não é só no Brasil, os Estados Unidos também tem essa dificuldade. Não são todos os cursos que têm que falam pelo menos um pouco. E mesmo esses que falam, se você for fazer uma média, talvez 2, 3 horas em 6 anos, alguém cita lá que tem um câncer infantil, mas não se aprofunda.
Se o médico não tem a formação de uma determinada doença, ele não aprendeu, ele não vai pensar. Pode estar na cara dele, mas ele tem que pensar. Quem não sabe o que procura, não vai achar. Né? Então, também é um outro ponto a se trabalhar, além do diagnóstico precoce. Entra dentro do diagnóstico precoce a sociedade, mas em termos médicos, é o conhecimento dado lá na faculdade. Aqui na nossa região, como tu enxergas isso, doutora? Então, aproveitando o gancho, né, a Unesc, todos os alunos do curso de medicina da Unesc, eles fazem estágio na Oncologia Pediátrica do Hospital São José. Todos os alunos, então, passam pelo menos um período de 10 dias ali acompanhando a nossa rotina de ambulatório e internação. Então, esses alunos saem da faculdade pelo menos sabendo que o câncer infantil ele existe, né? Então, parabenizar a Unesc pela iniciativa de ter criado o estágio na oncologia pediátrica. Eles estão ali desde o ano de 2016. E tu achas que esses acadêmicos, quando vão para o postinho de saúde, quando vão para a emergência, eles já têm um pouco mais de ideia e já sabem da importância desse diagnóstico? Eles têm um pouco mais de ideia e eles têm um contato direto com a equipe da oncologia. Então, e isso eu acho muito importante, né? Porque eles recebem o paciente na unidade básica de saúde e se eles pensam em algum diagnóstico oncológico, eles prontamente já fazem contato comigo, ou com a doutora Natália, ou com o Dr. Christian, que são os médicos ali da oncologia pediátrica, pelo menos para tirar a dúvida ou para pedir algum tipo de orientação. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, nesse caso, ser uma região menor, não ser um grande centro, facilita nesse sentido, né? Porque tem uma ponte direta para poder oportunizar isso ao paciente, né? Poder tirar essa dúvida e não deixar para depois, de repente, se persistir, vocês voltam, enfim, né? Já fazer já cogitar essa hipótese inicialmente e tirar essa dúvida assim que possível. Interessante. Eu sempre falo para eles, assim, vocês não precisam sair daqui sabendo tratar leucemia, vocês não precisam sair daqui sabendo o que é quimioterapia, mas vocês precisam sair desse estágio, sabendo que o câncer infantil ele existe, que o diagnóstico precoce salva vidas, e se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês estiverem diante de uma suspeita de um paciente oncológico, pediátrico no posto de saúde ou na emergência que vocês estiverem trabalhando, vocês têm que pegar o telefone e ligar para mim ou para a doutora Natália no mesmo momento. E eu acho que eles levam isso porque eles costumam realmente, assim, às vezes não mas alguns alunos realmente já fizeram um diagnóstico no posto de saúde e na emergência. Que coisa boa, né? Que orgulho saber disso e saber que também nesses cenários, nas universidades, estão sendo plantadas as sementes de ainda mais conhecimento, de ainda mais valorização desse trabalho. E falando regionalmente, a Casa Guido, então, vem, ao longo desses anos, desenvolvendo um trabalho importante, assim, que foi, inclusive, se moldando às necessidades dos pacientes e das famílias, acrescentando serviços, repensando de que forma que a instituição, que os voluntários, que os colaboradores podem fazer a diferença na vida dessas famílias, né? Porque são famílias inteiras afetadas. Como vocês acham, assim, que esse tipo de serviço, que esse tipo de assistência, apoio, faz a diferença no tratamento, na cura, desde o momento de diagnóstico, para a aceitação da família, né? Como o doutor disse, que muitas vezes não acredita ou faz essa negação. Como vocês acham que todo esse apoio, desde o primeiro dia até ao longo do tratamento e essa troca de ideias com outras famílias, enfim, pode colaborar ao longo dessa jornada? Eu posso falar? Eu acho que eu queria destacar o papel da Casa da Guido. Por quê? Eu vejo, com a história do hospital que eu trabalho, que faz parte da minha história também, de profissional, ele foi criado por uma médica já desde o início como um tratamento do câncer. Eu vejo a Casa Guido num papel até superior de uma casa de apoio, baseado no que eu vejo. As nossas casas de apoio, assim, dão abrigo, alimentos, ajuda, transporte e tudo mais. A Casa Guido me parece que está assumindo uma responsabilidade muito maior. Além do apoio que ela tem dado para o hospital, ela está sendo ali um pé de apoio da fisioterapia, acolhimento das famílias, e tem um pensamento que eu estava conversando agora, antes do podcast, de iniciar a construção do hospital. Quer dizer, então ela está com um papel muito maior do que
E eu percebi, eu estive, felizmente, o ano passado aqui para uma palestra, e já notei, assim, nesse pequeno período, o quanto ela já está pensando num crescimento em coisa muito maior. E é assim que tem que ser. Eu acredito que em próximos anos teremos grandes surpresas aqui, boas, em relação à centralização de um campo maior, uma tecnologia mais avançada, para melhorar ainda mais. Ela está assumindo um papel até maior que seria para uma casa de aquilo que foi pensado lá atrás, né? Justamente Sim. de ajudar as pessoas que vinham de longe, que não tinham onde esperar, que não tinham onde ficar, tomou proporções muito maiores, né? Como tu, como médica, como quem tá ali no hospital e percebe esse acompanhamento da Casa Guida, essa assistência, como tu enxergas a importância disso para as famílias? Num primeiro momento, né, quando nós temos uma criança doente com diagnóstico de câncer, não só a criança fica doente, mas a família toda adoece junto, né? E a Casa Guido tem um papel fundamental porque ela ampara não só a criança, mas ela ampara e cuida das famílias também. E eu acho que isso é fundamental, assim, porque as famílias, elas não se sentem sozinhas naquele momento, né? Claro que a equipe médica também está junto, apoiando lá no hospital, mas quando as famílias saem do hospital, elas têm um conforto e têm segurança para continuar na caminhada, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu sempre digo, nós nunca faríamos oncologia pediátrica aqui em Criciúma sem o apoio da casa, tá? Desde esse primeiro momento, né, que é amparar as famílias, até o acesso a exames que a gente sabe que o SUS não cobre, que a casa está sempre nos apoiando, né? E agora também nos ajudando junto com processos judiciais para acesso a novas tecnologias, né? Então a casa tem um papel importante do início até o final do tratamento do paciente oncológico. Que coisa boa, muito orgulho ouvir isso me acho justo até fazer referência a quem começou realmente essa história e a todos que participaram ao longo dessa jornada, né? Porque não é um trabalho fácil, assim, né? Não é uma luta fácil, né? Como eu comentei no início. O câncer em crianças e adolescentes é algo que a gente gostaria que não existisse, né? A gente gostaria de não precisar falar sobre isso, de não precisar ajudar famílias que encaram essa situação. Mas existe e precisa ser encarado, porque, como a gente costuma dizer, né? Não escolhe CPF, não escolhe bairro, não escolhe cor de pele, não, né? E nós, como seres humanos, estamos aqui para nos ajudar e a casa faz esse papel, assim, né? Eu acho brilhante, tenho muito orgulho também de ver essa trajetória, porque, de fato, a gente escuta relatos, assim, de pessoas que se sentiram muito tocadas e que fazem questão de agradecer e de demonstrar o quanto esse serviço, esse apoio, esse amparo, principalmente, né, fez a diferença ao longo desse tratamento, e o que a gente quer é realmente comemorar as vitórias, comemorar as curas e que isso seja cada vez mais frequente. Gostaria de ouvir de vocês, então, para a gente já ir se encaminhando para o final, o que a gente pode deixar de mensagem ou de alerta para quem nos escuta? Seja referente a precisamos falar sobre isso, a gente entende que não é o melhor assunto do mundo, né? Que não é aquilo que a gente gostaria de estar compartilhando, mas precisamos falar sobre isso, conversem com as suas famílias, ou fiquem atentos aos sinais e sintomas. O que vocês acham que de principal, assim, para a gente resumir, a gente tem que deixar de mensagem para quem nos escutou? Eu acho que principalmente é assistir, divulgar e de alguma forma tentar ajudar. Não é necessariamente você ser um voluntário presencial, você pode fazer isso à distância. Não é difícil, é trabalhoso. Nada é difícil, tudo é trabalhoso. Mas é possível se atingir coisas maiores. Então, eu acho que se esse é o primeiro, né, muito gratificante. Isso aí não tem preço. E se elas se envolverem, com certeza elas vão ver que tem algo mais na vida do que simplesmente isso que nos vende muito hoje, né, como felicidade, e como a felicidade está nas coisas e não está, né? Então talvez isso seja uma oportunidade, quem está assistindo, divulgar e, se tiver vontade, ajudar. Seja qual forma for, como você disse da formiguinha.
parece assim, às vezes uma ajuda que, mas se eu fizer isso é pouca coisa. Não é, não. Ela se soma, ela cresce, ela se divulga, ela contamina do ponto de vista emocional e ninguém vai se arrepender, com certeza, se quiser continuar. E se não quiser ajudar, continue assistindo os próximos, aprenda um pouco, né, sobre essa situação do câncer. Isso, doutora Juliana. É isso, assim, eu acho que, primeiro, atenção aos sinais e sintomas do câncer infantil, que eu acho que isso nós vamos continuar falando nos próximos episódios, né? Eu acho que isso a gente tem que bater na tecla e continuar batendo na tecla. E é que a doutora Milka falou, quem quiser ajudar e seguir na nossa luta, porque eu acho que é o que importa, né? Seguirmos firmes na luta de melhorar a estrutura, melhorar o diagnóstico precoce, melhorar o tratamento, para que a gente possa atingir níveis maiores, taxas maiores de cura, né? Que esse é o objetivo principal de tudo, né? Salvar vidas, né? Exatamente. E isso é precioso demais. Por falar em salvar vidas e isso ser precioso, quero agradecer muito a participação de vocês. E mais do que a participação, esse compartilhamento de ideias, o trabalho de vocês feito também lá com cada criança, com cada família, porque a gente sabe que é uma luta, que é desgastante, que a gente, né, nada contra a correnteza, e vocês, mais do que ninguém, fazem esse papel com força total, sempre encontrando mais forças e buscando fazer o melhor por cada paciente, ainda mais em parceria com a Casa Guido, assim, a casa tem muita gratidão pelo apoio de vocês e espero que essa parceria se multiplique para que a gente consiga trazer mais frutos, né? A gente quer dividir as dores dos pacientes, dividir as preocupações, dividir as batalhas, para que a gente possa multiplicar tudo isso e essa energia positiva que tanto vocês quanto a casa têm para oferecer. A gente vai finalizar, então, desde já agradecendo, né, a todos vocês que acompanharam conosco esse nosso primeiro podcast. Convidamos vocês a compartilharem com amigos, familiares, vizinhos, todos aqueles que vocês acreditam que podem estar conosco nessa batalha para salvar vidas. E desde já agradecer também o apoio aqui da Muralha Filmes, de toda a diretoria da Casa Guido, de todos os apoiadores da Casa Guido que já são simpatizantes, que já são nossos parceiros fiéis para tudo que a casa precisa, que estejam conosco também nesse novo projeto, com a ideia de compartilhar informação e por meio da informação de qualidade, por meio daquilo que os nossos convidados vão trazer, a gente fazer ainda mais diferença na vida dos pacientes, daqueles que porventura passarem pela história da Casa Guido, do Hospital São José. A gente vai finalizar, então, chamando o nosso vídeo institucional, que está novinho, saindo do forno, com muito orgulho, que a gente apresenta também, com muita alegria, e ele vai ajudar também quem não conhece ainda os serviços da Casa Guido a entender todo esse cenário, né, todo esse contexto do que a gente está falando por aqui e o que a gente ainda vai falar nos próximos episódios. O recadinho tradicional é aquele de que compartilhem esse vídeo, curtam e estejam conosco a cada 15 dias, nas terças-feiras à noite, com novos episódios e ainda mais surpresa boa por aqui. Muito obrigada e até mais. Bem-vindos ao nosso refúgio de esperança e amor, onde a vida ganha uma nova chance a cada sorriso. Apresentamos a vocês a Casa Guido, uma casa que acolhe crianças e adolescentes com câncer em Criciúma, sul de Santa Catarina, e atende mais de 42 municípios das regiões Amrec, Amesc e Amurel. Na Casa Guido, cada criança é recebida com um abraço caloroso, cercada de carinho e acolhimento. Aqui, elas encontram uma família fora de casa, que lhes dá suporte físico, emocional e social durante toda a jornada. Nossas instalações são projetadas para proporcionar conforto e alegria, colaborando ao máximo na retaguarda do tratamento oncológico, uma grande batalha enfrentada por toda a família. Aqui temos quartos cuidadosamente preparados, que são verdadeiros lares temporários. Na sala de estar e refeitório, as crianças compartilham histórias, brincadeiras e criam laços inesquecíveis. E nosso jardim e brinquedoteca é um espaço de paz, onde os pequenos podem respirar ar puro e encontrar momentos de serenidade.
As instalações da Casa Guido ficam estrategicamente localizadas nas proximidades do Hospital São José, instituição de saúde referência no tratamento oncológico e responsável pelos cuidados médicos dos nossos pequenos. Nossa missão, neste cenário, é ser suporte e estar ao lado das famílias desde o diagnóstico até o fim do tratamento. Reconhecemos que a luta contra o câncer não se restringe apenas ao aspecto físico. Por isso, oferecemos apoio psicossocial, com atividades em grupo, acompanhamento psicológico individual, jurídico, nutricional, pedagógico e assistencial, junto às atividades artísticas e recreativas. Queremos que cada criança encontre forças para enfrentar o desafio, sempre com esperança e otimismo, assim como seus pais e familiares. Ao longo desses anos de história, iniciada lá em meados de 2009, já nos alegramos, sofremos e aprendemos muito. Hoje, sabemos que a melhor forma de combater o câncer é através do diagnóstico precoce. Precisamos que os primeiros sinais e sintomas sejam percebidos e que os encaminhamentos sejam precisos e rápidos. Por isso, promovemos campanhas de conscientização, levando informações às famílias e profissionais de saúde e educação. Temos a convicção de que a informação salva vidas. Na Casa Guido, unimos esforços para trazer esperança, amor e cuidado a cada criança e adolescente que passa por aqui. Junte-se a nós nessa missão de abraçar a vida e lutar pela saúde das crianças e adolescentes, porque cada vida e sorriso importa.